Olá, pessoal! Aqui é a professora Ingrid e daremos início a mais uma aula de Educação Física. Bom, na aula de hoje nós iremos falar sobre um tema muito interessante, que são as práticas corporais de aventura na natureza. Antes de começarmos a falar sobre as práticas corporais de aventura na natureza, nós iremos ver algumas definições. A primeira diz que essas práticas objetivam comumente a aventura e o risco realizadas em ambientes distantes dos centros urbanos, notadamente espaços com pouca interferência urbana, sejam estes terra, água e ou ar, também se caracterizam por possuírem alto valor educativo e por uma busca do restabelecimento de uma relação mais intrínseca entre os seres humanos e tudo que os cerca, o que pode culminar com algum avanço para superar a lógica mercadológica do ou no lazer e com a instauração e ou resgate de valores humanos como a cooperação e a solidariedade. Agora nós iremos falar sobre as definições de práticas corporais de aventura em relação a um documento oficial. E aí, o que diz esse documento? Diz que as práticas corporais de aventura, cujo aspecto central e diferenciador em relação às anteriores é que a vertigem e o risco controlado são determinantes em sua organização. Suas expressões e formas de experimentação corporal estão centradas nas perícias e proezas provocadas pelas situações de imprevisibilidade que se apresentam quando o praticante interage com um ambiente desafiador. E este mesmo documento faz uma diferenciação entre as práticas corporais de aventura na natureza e urbanas. Então, o que diz? Neste documento, optou-se por diferenciá-las com base no ambiente de que necessitam para serem realizadas, natureza e urbanas. E aí nós iremos ver a definição em relação às práticas de aventura na natureza. As práticas de aventura na natureza se caracterizam por explorar as incertezas que o ambiente físico cria para o praticante na geração da vertigem e do risco controlado. Tudo bem, pessoal? Então, o que acontece? Quando nós falamos de práticas corporais de aventura na natureza, nós sabemos que essas práticas são realizadas em um ambiente natural e o objetivo é que durante essa prática haja uma integração do praticante com a natureza de um modo geral. A aventura, conforme nós vimos nas definições, ela nos dá um viés de periculosidade, de perigo, e por isso essa prática é tão interessante. E também, por meio da prática de aventuras corporais, que contém aventura, podemos sempre estar descobrindo novas coisas e conhecendo novos locais e novos âmbitos da natureza. E agora, para esclarecer um pouco melhor, nós iremos ver sobre algumas práticas corporais de aventura na natureza. Então, a primeira que nós vamos ver é a escalada. E o que é a escalada? A escalada é uma prática esportiva realizada em montanhas e colinas e ela pode ser realizada tanto individualmente como em grupo. A escalada exige muita concentração e força, até porque o grande desafio é superar os obstáculos e chegar ao topo em segurança. Para isso, além das capacidades físicas bem treinadas, é fundamental a utilização dos equipamentos de segurança para que protejam esse praticante durante a subida, e esses materiais são cordas, mosquetões, capacetes, calçados apropriados, enfim, o máximo de segurança que o praticante conseguir ter para a realização dessa prática é importante. Em relação à escalada ainda, ao ar livre, que é o que nós estamos falando, porque em relação à natureza, existem dois tipos de escalada. A escalada livre, ela é praticada em paredões rochosos, e esse tipo de escalada se caracteriza por utilizar a cavidade das rochas para alavancar a subida. Ou seja, você busca aí a própria rocha para conseguir subir e escalar. E temos também a artificial. Na artificial, o praticante ele faz uso de ferramentas que auxiliam sua progressão,
como grampos e estribos. Aqui na imagem à esquerda, embaixo, nós temos aí um exemplo de escalada artificial. Então, é um local na natureza em que foi projetado para a prática da escalada. Na livre, não. O praticante, ele vê o ambiente e ele acredita na possibilidade de realização da escalada ali. E aí ele, claro, com todos os cuidados em relação à segurança, ele faz ali a sua escalada. Também temos o trekking. O trekking, ele é uma caminhada que é realizada em trilhas naturais. Então, nada mais é do que a trilha. E essa trilha pode ser curta, pode ser longa, pode ser em terrenos mais íngremes, que são os terrenos mais inclinados, ou mesmo terrenos planos. A vantagem é uma modalidade que pode ser praticada por pessoas de todas as idades e em todos os níveis de condicionamento físico. Então, por isso, podemos afirmar que o trekking é uma prática corporal inclusiva. Em relação ao trekking, existem alguns tipos, e os mais populares são o trekking de um dia, que é uma caminhada, uma trilha de curta duração, de até 10 quilômetros. Tem o trekking de longa distância. Nesse trek, o objetivo é a travessia entre dois pontos, e muitas das vezes pode ser necessário aí virar à noite, enfim, para conseguir realizar esse trajeto. Temos o trekking de velocidade, que é uma competição, e o objetivo é chegar em determinado ponto no menor tempo possível. E temos o trekking de regularidade. Também é voltado à competição, e o objetivo é manter-se no percurso dentro de um tempo definido aí. Outra prática corporal de aventura na natureza é o surf. O surf, ele é muito popular, ele é muito conhecido no Brasil, e o objetivo dele é deslizar pelas ondas do mar com o uso de uma prancha. E apesar de ser uma modalidade que exige bastante treino, porque ela exige equilíbrio, agilidade, ela pode ser divertida, tanto para atletas quanto para amadores. O que é importante no surf? É importante saber nadar. Então, se você sabe nadar bem, é bem interessante, mesmo que você nunca tenha realizado, você se aventurar nessa prática. O surf, ele contribui para a melhora do condicionamento físico e da capacidade respiratória e, ao mesmo tempo, permite um contato direto com a natureza. Afinal de contas, é realizado no mar. Outra prática corporal de aventura na natureza é o rafting. O rafting é um esporte de aventura na natureza que consiste em descer as corredeiras do rio em um bote inflável. Embora, mesmo que o rafting não seja uma modalidade que exige um grande nível de condicionamento físico, precisa-se ter equilíbrio, concentração e força nos braços para conseguir se manter firme dentro do bote. Então, é interessante que quanto mais tranquilo o percurso, mais força é necessária para mover o bote. Porque num percurso mais desafiador, em que a corredeira ela é mais rápida, a própria corrente do rio se encarrega de levar o bote. No caso de um percurso mais tranquilo, em que as correntes do rio são mais calmas, é necessário mais força para que você consiga movimentar esse bote. No rafting, existem também graus de dificuldade que segue uma escala, que é a escala internacional de dificuldade dos rios. E as modalidades que elas apresentam diferentes graus e diferentes classes são muito interessantes, porque elas buscam incluir a todos que queiram praticar a modalidade. Então, no caso do rafting, temos a classe 1, que é o fácil, que acontece em águas rápidas e com poucas obstruções. A classe 2, que é iniciante, são corredeiras diretas e com manobras ocasionais. A classe 3, que é a classe intermediária, com corredeiras com ondas moderadas e irregulares. A classe 4 já é um nível mais avançado, que tem corredeiras intensas em águas turbulentas. Temos a classe 5, que já é uma classe especialista, que é composta de corredeiras extremamente longas e com muita obstrução. E ainda temos a classe 6, que é aí o nível extremo, que é o nível de dificuldade extremo e muita imprevisibilidade. Os trechos classificados nessa classe devem ser evitados, porque o nível de periculosidade é maior. Então, é importante que você tenha uma prática muito grande para que consiga praticar o rafting nesse tipo de rio.
Temos também o arvorismo. O arvorismo é uma modalidade de esporte na natureza que pode ser praticado por qualquer pessoa que esteja em busca de uma aventura menos radical e um pouco mais tranquila. O objetivo do arvorismo é fazer com que a pessoa ela caminhe por plataformas que são colocadas no alto das árvores com o auxílio de cabos e cordas. E geralmente, ao final desse percurso, se for do interesse do praticante, é realizada uma tirolesa. Para quem não sabe o que é tirolesa, temos ali no canto superior esquerdo do vídeo. O trajeto do arvorismo ele pode apresentar um certo grau de dificuldade, mas nada que exija grande esforço dos praticantes. Ele é bem interessante para aquelas pessoas que querem testar sua concentração, além de superar os próprios limites. Um exemplo disso é a altura. No arvorismo existem duas modalidades. Temos o arvorismo acrobático, que tem um grau de dificuldade um pouco maior e que ele vai aumentando durante o percurso. Aqui na imagem nós temos aí uma pessoa que está tendo que fazer bastante esforço devido aí à posição da rede. E temos também o arvorismo contemplativo, que o objetivo é contemplar a natureza mesmo. Então o trajeto ele é cheio de proteções laterais, a plataforma ela é mais firme e nesse caso a dificuldade, os desafios eles são menores. Bom, em relação aos benefícios em praticar o esporte de aventura na natureza, a melhora do condicionamento e preparo físico, afinal de contas tem que se esforçar bastante para realizar essas atividades. Também existe um contato muito próximo com a natureza e isso proporciona um relaxamento mental significativo. No geral, a prática de esportes ela libera endorfina, que é um hormônio que ajuda a reduzir o estresse e traz a sensação de bem-estar. Como dificilmente essas práticas são realizadas sozinhas, elas favorecem a socialização e aí com isso você pode fazer novos amigos ou estreitar os laços de amizade com aqueles que forem com você. E são atividades desafiantes e motivadoras. Então te traz uma sensação de bem-estar aí, de sucesso muito legal. Bom, mas antes de realizar aí um esporte de aventura na natureza, a gente precisa tomar alguns cuidados. Então, primeiro cuidado, alimentar-se. Então, nunca faça nenhum tipo de atividade física sem se alimentar, porque isso pode te fazer muito mal. Não esquecer de se hidratar, então é importante se a gente for fazer algum tipo de esporte de aventura na natureza, sempre estar com água suficiente e com a água em fácil acesso. Também é importante escolher um guia de confiança. Esse guia pode ser um amigo que já conhece o trajeto ou qualquer pessoa que conheça muito bem o trajeto. Afinal de contas, a natureza nós precisamos conhecer bem para que nós não tenhamos aí grandes perigos e grandes surpresas. E importante também é utilizar os equipamentos de segurança necessários, certo? Então, cada modalidade exige certos equipamentos. Então, você tem que procurar saber quais são os equipamentos que a modalidade que você vai praticar exige e utilizar. Bom, pessoal, aqui estão nossas referências bibliográficas. Se vocês quiserem saber mais, entrem nesses sites e façam as leituras. E é isso. Espero que vocês tenham compreendido o que são as práticas corporais de aventura na natureza. E na próxima aula nós continuaremos o assunto falando aí de uma prática específica. Então é isso, até a próxima aula e tchau, tchau!